Bom dia, boa tarde, boa noite, sétimo ano. Tudo bem, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português. Hoje, nossa última aula da semana, né? Sexta-feira. E nós iremos trabalhar a disciplina de português, gêneros textuais. Vamos dar continuidade ao estudo do nosso livro, onde na semana passada nós terminamos aí no gênero reportagem, correto? E hoje nós vamos trabalhar o outro gênero textual. Vamos iniciar o capítulo 5, né? Esse mesmo capítulo 5 do nosso livro, onde vamos trabalhar um novo gênero textual, cujo título é artigo expositivo e infográfico. Esse é o gênero textual que nós trabalharemos nesse bimestre, tá bom? Acredito que até o final do mês já teremos terminado este gênero textual. É um gênero textual muito importante, ele trabalha com estatísticas, ele trabalha com dados, ele trabalha com informações visuais. Portanto, é necessário que vocês prestem bastante atenção e é necessário que vocês realizem também pesquisas, considerando que nós vamos trabalhar bastante essa questão de dados e de estatísticas, tá bom, pessoal? De antemão, estou muito feliz de estar aqui com todos vocês. Eu espero que vocês estejam tendo uma ótima semana, final de semana se aproximando, né? Espero que vocês também descansem bastante, renovem as energias e se preparem para mais uma semana. Gostaria de lembrar-vos que as provas de vocês já estão disponíveis no Clasep, não a prova, perdão, o conteúdo das provas. Então, vocês que querem estudar para as provas, que querem rever o conteúdo, aconselho que vocês acessem o Clasep e vejam a mensagem que eu mandei sobre o conteúdo das provas, tá bom? A prova foi dividida em gramática e interpretação textual. Tá bom, meus queridos? Sem mais delongas, vou pedir que vocês peguem seus livros de gêneros textuais e abram-no na página 56. Livro de gêneros textuais, página 56. Enquanto vocês estão abrindo, eu vou aproveitar o ensejo e vou colocar o cabeçalho da nossa escola, tá bom? Página 56. Pronto, pessoal, vou compartilhar aqui com vocês. Como sempre, antes de nós introduzirmos, antes de nós falarmos sobre as características do gênero, a gente sempre faz uma atividade, né? E essa atividade tem como objetivo entendermos um pouco, analisarmos o texto e tentarmos descobrir algumas características através da leitura desse gênero. Então, primeiramente, a gente vai ler, né, o texto, vai responder as questões e vamos tentar, antes mesmo de trabalharmos as características do gênero, encontrar algumas características sobre esse gênero textual. A gente já percebe aqui que ele tem título, né, e que ele tem autoria. Ó, a gente tem o título, Mutação da Nova Pista contra Mal de Alzheimer.
E temos aí o autor, que é Rafael Garcia. Pronto. Vamos agora ler o texto. Acompanhe a leitura comigo aí no livro de vocês. A descoberta de uma mutação genética, alteração no DNA, que tem o efeito de proteger contra o mal de Alzheimer, pode ajudar os cientistas na busca de uma droga contra a doença, que leva à perda de memória e à morte. A pesquisa foi liderada pela empresa Decode, da Islândia, que estudou as informações genéticas por meio de sequenciamento de DNA de 1.795 nativos do país ilha. Observou-se que a incidência de Alzheimer era muito menor entre os portadores de uma mutação específica, que funciona como uma proteção dos neurônios. A alteração rara foi encontrada nesse gene, batizado pelos pesquisadores de APP, que contém a receita para a produção de uma proteína de função ainda mal conhecida. No estudo da Nature, os autores descrevem como diferentes alterações nesse gene originam versões distintas de moléculas amiloides. Umas mais amiloides. Essas moléculas, quando se unem em grandes quantidades, formam fibras que sobrecarregam e matam os neurônios de diferentes áreas do cérebro, ocasionando a perda das capacidades de memória características do paciente com mal de Alzheimer. A mutação identificada pelos cientistas faz com que o cérebro consiga digerir as moléculas formadoras dessas fibras, impedindo que elas se agreguem. Com isso, a capacidade de memorização é mantida em níveis normais. Em outras palavras, essa proteína precisa ser produzida e destruída de maneira adequada pelo organismo. As células nervosas de pessoas sem a mutação benéfica apontada pelo estudo quebram a proteína de maneira errada, por meio de uma enzima que é chamada de BACE1. É como se os pedaços da proteína ficassem indigestos e acabassem se acumulando. Mutação protetora. Quem tem a mutação protetora é resistente a essa enzima, e é justamente disso que a indústria farmacêutica estava atrás. A busca de drogas contra a BACE1, a enzima que quebra de maneira inadequada as fibras, causando o Alzheimer, já vinha ocorrendo nos últimos 10 a 15 anos, mas de forma lenta, disse a Folha de São Paulo, Kari Stephenson, presidente da Decode e cientista, coordenador do estudo. Não havia uma prova de princípio mostrando que essa estratégia iria funcionar. Essa mutação fornece a prova que faltava, ele conclui. Outra descoberta embutida nesse estudo é um mecanismo biológico que liga o mal de Alzheimer à demência senil generalizada, que provoca falhas de memória em pessoas muito idosas. Antes, acreditava-se que a doença não tivesse relação com o declínio de capacidades cognitivas no envelhecimento. Eram duas situações diferentes e desconectadas. No entanto, os cientistas viram que a mutação do gene que protege contra o Alzheimer também ajuda as pessoas com problemas de memória em idade avançada. Nossos resultados sugerem que a doença de Alzheimer com início tardio seria o lado extremo do declínio de funções cognitivas ligadas à idade, afirma Stephenson. Segundo o cientista, estudar portadores da mutação também pode ajudar na criação de tratamentos. Podemos medir o nível de beta-amiloides, as moléculas que podem se acumular nos neurônios, no sangue dessas pessoas, para saber quão longe é preciso ir em um tratamento antes de se verificar um efeito terapêutico. Aí temos aqui algumas análises mostrando como funciona esse processo de coleta de DNA e demência. Como foi a descoberta do gene que influencia o mal de Alzheimer? Como foi a descoberta do gene? Amostras. 1.795 pessoas tiveram seus genomas sequenciados na Islândia pela empresa Decode Genetics. Estudo. Cientistas compararam o DNA de pacientes com mal de Alzheimer com o de pessoas sem sintomas. Pessoas idosas que apresentavam demência senil sem possuir Alzheimer também foram examinadas. Proteção. O estudo mostrou que, em um gene batizado de APP, uma mutação oferecia proteção contra a doença. Resultado. Conhecendo a bioquímica desse fenômeno, cientistas esperam encontrar uma droga que possa evitar a quebra da proteína AP em beta-amiloide.
40%. É o quanto a mutação reduz a formação de proteína amiloide que causa o Alzheimer. A alteração também previne a demência senil. E aqui temos um outro infográfico falando sobre o processo da formação do Alzheimer. Temos o gene EP, a produção de proteínas EP, acúmulo de fibras no cérebro e a morte dos neurônios. Então, o Alzheimer é causado pelo acúmulo de fibras no cérebro, que consequentemente causa a morte dos neurônios, que consequentemente vai causar o Alzheimer. Ok? Pronto, pessoal. Fizemos a leitura, entendemos um pouco sobre como funciona esse processo de formação dessa doença, como ela funciona no nosso cérebro, quais são os passos. A gente já pode perceber alguns detalhes e algumas características no texto. Primeiro, a gente percebe que ele utiliza bastante linguagem gráfica, né? Visual. Ó, utiliza bastante imagens, bastante mostra como é o processo, né? Ó, as etapas do processo, a contagem, a ordem do processo também. Então, a gente percebe já essas características desse texto. É um texto bem informativo, né? Ele tem como objetivo informar também acerca de alguma coisa. Agora a gente vai realizar algumas atividades, tá bom? O primeiro que diz o seguinte: o infográfico é um desenho ou uma imagem que procura informar de modo didático sobre um determinado assunto que somente o texto não ficaria tão bem compreendido pelos leitores. No caso do infográfico lido, que assunto está sendo informado? E aí, pessoal? Nesse infográfico aí que a gente acabou de ler, sobre qual assunto eles estão falando? Essa pergunta aí, pessoal, não precisa nem dar nenhum tempo para vocês responderem, né? Claro que está falando sobre a formação da doença do Alzheimer, como preveni-la, tá bom? O tema central é o Alzheimer. Segundo, qual a função dos números das setas que aparecem no infográfico? Eu vou novamente aí dar para cada questão dessas a 30 segundos e depois eu venho com a resolução para vocês. No segundo, ele quer saber qual é a função dos números das setas que aparecem nos infográficos. Esses números, essas setas aqui, ó, ele quer saber qual é a função. Bom, pessoal, as setas e os números, eles têm como função indicar a ordem do processo. Vejam que ele está usando as setas para indicar o processo que ocorre para a formação do Alzheimer. Primeiro começa com esse gene, depois a produção de proteínas, o acúmulo dessas fibras e, por consequência, a morte, e, consequentemente, a morte dos neurônios que causa o Alzheimer, tá bom? Então, essas setas elas têm como função indicar o processo. Terceiro, como se caracteriza a linguagem do infográfico em análise? Qual é a linguagem? Vocês acham que é uma linguagem formal, é uma linguagem informal? E por quê? 30 segundos, tá bom? Bem, pessoal,
ao realizarmos a leitura, a gente percebe que a linguagem se caracteriza como linguagem formal, tá bom? Então, a linguagem formal, beleza? Por que linguagem formal? Porque utiliza o português padrão, tá bom? É uma linguagem também visual, gráfica, a gente percebe que ele utiliza bastante imagens, bastante processos, estatísticas, etc. Tá bom? Então, a gente pode dizer que é uma linguagem formal. Vamos agora para o quarto. Segundo o infográfico, como se dá o mal de Alzheimer? De acordo com o que a gente acabou de ver, qual é o processo que vai acarretar no mal de Alzheimer? 30 segundos, votem um texto se for necessário, tá bom? Para responder essa pergunta. Bom, pessoal, de acordo com o que nós acabamos de ver e ler no texto, tá bom? O mal de Alzheimer ele é causado, como diz aqui, pela dificuldade que o cérebro tem em processar a beta-amiloide, que se acumula em fibras que entulham os neurônios e acabam por matá-los. Então, o Alzheimer é consequência desse acúmulo dessas fibras no cérebro, e a consequência desse acúmulo é a morte dos neurônios, tá bom? De acordo com o texto, isso é o que causa o Alzheimer. Quinto, você acha que o infográfico conseguiu explicar o texto base? Justifique sua resposta. Vocês acham que esse infográfico, esse texto que a gente acabou de ler, ele conseguiu explicar o texto base? O infográfico, pessoal, é essa parte aqui, ó. Tá? É o infográfico. Vocês acham que esse infográfico aí, com essas informações visuais, a utilização desses recursos visuais que indicam o processo, a representação de como esse processo ocorre, vocês acham que isso foi suficiente para conseguir explicar o texto base, que é esse daqui? Acham que esses dois infográficos aqui, ó, esse e esse, conseguem explicar o texto sem utilizar um texto, apenas utilizando imagens? Justifica a resposta de vocês. 30 segundos. Ok, pessoal, voltamos. Desculpa, eu estava explicando aqui na sala uma coisinha aqui. Pronto, voltando, como eu estava falando, nós paramos na quinta questão, não foi? Pronto. Você acha que ele conseguiu explicar o texto? Na minha opinião, sim, pessoal. Eu acho que o processo que ele fala aqui, que ele mostra, deixa eu mostrar para vocês aqui.
Eu acho que tudo que está aqui no texto conseguiu ser bem exemplificado e também bem, como é que eu posso dizer, conseguiu ser bem, sabe, representado por essas imagens. Eu acredito que o texto ele é um complemento, né? Ele dá mais informações detalhadas sobre o tema, né? Que é o Alzheimer. E esses infográficos aqui, eles conseguem, de certa forma, representar o que foi dito no texto, de forma mais resumida e de forma um pouco mais visual, podemos dizer assim, né? Ele utiliza imagens, utiliza dados, como a gente pode ver aqui. Aqui ele fala sobre o processo que ocorre quando ele foi descoberto, quando o mal de Alzheimer foi descoberto. No caso, não do mal de Alzheimer, né, mas sim o gene que provoca o mal de Alzheimer. Aí primeiro foi feita uma amostra, depois foi feito os estudos, né? Ele mostra de que forma realizar esse estudo através de comparações entre pessoas que teve ou que tiveram e que não tem o mal de Alzheimer. Aí a gente tem o terceiro aí, que é a proteção. A proteção do gênero batizado de EP, que é uma mutação que oferecia proteção contra a doença. Aqui é o resultado e aqui o processo de formação do Alzheimer. Como é que ele se forma? Primeiro ele começa com esse gene, depois ele começa a produzir proteínas aí. Essas fibras se acumulam no cérebro e causam a morte dos neurônios. E um desses neurônios é um neurônio de memória, tá bom? Que vai, com o tempo, se esvaziando, impedindo que o cérebro consiga retomar informações. Então, na minha opinião, sim, o infográfico ele conseguiu resumir bem e explicar o que foi mostrado no texto, tá bom? Mas, claro, que aí vocês é quem sabe, vocês é quem vão dizer da resposta de vocês. Se vocês acham que pelo menos vocês conseguiram entender ou não. No meu caso, eu consegui, tá bom? Eu consegui entender consegui entender o texto através desse infográfico, tá bom? Então, pessoal, ficamos por aqui. Aí temos aqui um outro texto falando sobre gênios, tá bom? Vamos analisar na próxima aula. Por hoje, a gente teve uma introdução ao infográfico, que é o texto expositivo. Na próxima aula, a gente vai falar sobre as características desse gênero textual, tá bom? Próxima aula, abordar as características do gênero textual em questão. Beleza? Então, esse será o conteúdo da nossa próxima aula. Eu aconselho que vocês já realizem pesquisas em casa, busquem aí no Google ou na internet a estrutura desse gênero textual, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição de vocês no Classé, tá bom, gente? Vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana, um bom descanso. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês lá no Classé, tá bom, gente? Fiquem com Deus. Ótimo final de semana para vocês. Bom descanso. Nós nos vemos na nossa próxima aula, que será a semana que vem. Tchau, gente, e até a próxima. Vou deixar aqui e, novamente, aconselho que vocês pesquisem essas características do gênero, vejam a estrutura dele na internet. Então, na próxima aula, vocês estarem um pouco mais preparados para essa aula. Preparado, eu digo assim, vocês já vão ter visto esse assunto, né? Então, não vai ser uma surpresa para vocês. Se bem que as características não são difíceis, não são diferentes. A gente vê que tem um título, tem um texto, estatísticas, enfim, a gente vai abordar com mais exemplo, tá bom? Então, tchau, gente, até a próxima aula.